Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia e a semana de todos que nos ouvem. Imaginem a seguinte situação: viver sendo caçado pelo próprio governo. Nossa, sim. Passar anos dormindo com o olho aberto, se escondendo em cavernas no deserto, sabendo que um exército literal está vasculhando a região com uma única missão, que é a execução. É um nível de estresse que a gente nem consegue conceber, né? Com certeza. E quando alguém finalmente sobrevive a um pesadelo prolongado como esse, um simples cartão de agradecimento para o universo simplesmente não dá conta do recado. Não mesmo. Então hoje a nossa imersão profunda nas fontes vai examinar justamente a anatomia dessa sobrevivência e de uma gratidão de proporções épicas. O nosso material base é o Salmo 18, na versão Nova Almeida atualizada, junto com as notas analíticas bem densas do comentário bíblico do Allen P. Ross. E o contexto histórico aqui é a chave que destranca todo o significado do texto, sabe? Não estamos diante de um poema religioso escrito numa sala de estudos confortável e segura. Esse é o cântico de vitória de um rei guerreiro, o rei Davi. É o som visceral de um homem que, depois de anos de puro terror psicológico e físico, finalmente encontrou estabilidade. Porque o antecessor dele, o rei Saul, tinha mobilizado os recursos do Estado para eliminar ele. Exato. Toda a máquina estatal focada num homem só. Portanto, essa gratidão que a gente vê aqui é forjada na fogueira do desespero absoluto. É um cenário de pura luta pela vida. E o que os nossos materiais revelam, e que a gente vai explorar agora, é como o autor usa imagens extremas, quase cinematográficas, para descrever a fragilidade humana e a intervenção divina. Imagens fortíssimas. E também a psicologia de atribuir o próprio sucesso a uma força maior, Mas para entender a dimensão desse resgate, me parece lógico que o texto precise primeiro definir quem é a entidade que faz o resgate, certo? Com certeza. Tem que estabelecer o terreno. E é exatamente assim que o Salmo começa, construindo o que eu chamaria de o arsenal de defesa supremo. Uma observação bem precisa. Os versos de abertura são um empilhamento deliberado de metáforas de proteção. O texto não começa com a ação logo de cara. Ele começa com a identidade desse protetor. E é uma identidade fascinante. Porque lendo esses primeiros 3 versículos, a sensação é a de observar alguém construindo o quarto do pânico absoluto, sabe? Camada por camada. Isso, um abrigo antibombas definitivo. O texto diz, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. É muita coisa. É uma sobreposição de imagens de segurança que chega a ser exaustiva para quem está lendo. E o comentário do Ross aponta o peso cultural por trás dessas palavras, A palavra rocha, por exemplo, ela aparece cerca de 20 vezes nos Salmos para denotar uma estabilidade inabalável. 20 vezes? Sim. A gente precisa lembrar de como funcionava a guerra no mundo antigo. Castelos e muralhas de pedra podiam ser derrubados por cercos prolongados ou arietes. A engenharia humana sempre tinha uma falha, algum ponto fraco. Faz sentido. O inimigo sempre dava um jeito de entrar. Exato. No entanto, encontrar uma fenda numa rocha maciça nas montanhas do deserto da Judéia era a única proteção real contra um exército. A diferença que o autor está traçando ali é bem clara. Confiar em muralhas humanas é inútil. Mas se refugiar nas fundações da própria terra oferece uma segurança que nenhuma arma daquela época conseguiria penetrar. O que faz todo sentido do ponto de vista tático. Rocha, fortaleza, alto refúgio, escudo. Todas essas são metáforas brilhantes para uma defesa passiva. Quem está ali atrás fica invisível e protegido. Fica intocável. Mas lendo o material, uma expressão quebrou esse padrão para mim. Eu fiquei bem curiosa. O texto menciona a força da salvação. E as notas explicam que, no original hebraico, a tradução literal seria o chifre da salvação. Ah, o chifre da salvação, sim. Honestamente, rocha e escudo são óbvios para a defesa. Mas por que usar a imagem de um chifre num contexto de abrigo e proteção? Então, a genialidade do texto está justamente em não se limitar só à defesa passiva. No imaginário do Antigo Oriente Próximo, os chifres dos animais não eram simples ferramentas de defesa. Não! Não.
Eles representavam tipo o ápice da força bruta, sabe? O poderio ofensivo e aquela dominação incontrolável. Um touro selvagem com os chifres erguidos era a imagem definitiva do poder que destroça qualquer obstáculo. Nossa! Na literatura da época, e mais tarde em textos como os livros de Daniel e o Apocalipse, os chifres passaram a simbolizar impérios inteiros e reis conquistadores. Ah, entendi. Ou seja, a metáfora abandona a ideia de um muro de pedra que só fica ali recebendo golpes em silêncio Uhum. e passa para a ideia de uma força capaz de atacar e desmantelar a ameaça. Exatamente isso. O uso do chifre da salvação sinaliza uma virada crucial no texto. O Davi está afirmando que o protetor dele não apenas escondeu ele numa caverna, mas que agiu com um poder agressivo, triunfante e letal contra os inimigos. Essa virada para agressividade é o que lança a gente na fase mais intensa dessa narrativa toda. Porque depois de descrever esse escudo que também ataca, o texto nos mostra o que acontece quando esse protetor é acionado de fato. E a coisa muda de figura completamente. Muda muito. E começa com um contraste que é até perturbador. O Davi descreve a própria agonia usando termos como laços de morte me cercaram e torrentes de perdição me impuseram terror. É bem pesado. Muito. E as notas explicam essas torrentes de perdição no sentido daquelas enchentes repentinas no deserto, os wades, né, que arrastam tudo sem aviso. É uma imagem de afogamento no escuro, de imobilização total. É o retrato exato da impotência. A água, na poesia hebraica antiga, frequentemente simboliza o caos indomável e a morte. O afogamento é silencioso, é desesperador, e humanamente falando, é impossível de ser vencido quando você já está preso pelas correntezas. Não tem o que fazer. Não tem. Davi grita por socorro a partir desse abismo, e a resposta a esse grito é o que os estudiosos chamam de uma teofania. Teofania. Isso, uma manifestação visível, avassaladora e física do divino no mundo natural. E que manifestação, viu? É aqui que a narrativa abandona qualquer sutileza. O homem tá ali se afogando em silêncio e a resposta do céu é basicamente uma explosão cataclímica. Uma tempestade literal. Os versos 7 a 15 descrevem a terra tremendo, fumaça saindo das narinas de Deus, fogo devorador, um voo sobre um querubim nas asas do vento. E não para por aí. Não para. Tem granizo, brasas flamejantes, raios atirados como flechas bélicas, até o ponto em que o próprio leito do mar se abre pela força da tempestade, mostrando as fundações do mundo. É o caos absoluto. E isso me gera uma dúvida muito pragmática, para ser sincera. Qual seria a dúvida? Por que esse exagero colossal? Pensa bem comigo, se alguém está se afogando, a solução lógica é jogar uma boia ou mandar um barco. A solução não é abrir um vulcão, causar um terremoto global e evaporar o oceano inteiro. É verdade. É um nível de violência totalmente desproporcional para um resgate pessoal. Por que descrever a salvação de uma única pessoa com fenômenos tão destrutivos que poderiam acabar com o mundo inteiro? Olha, a desproporção é exatamente o ponto principal aqui. O comentário do Ross, bem ancorado no contexto ali do Antigo Oriente Próximo, ajuda a gente a desvendar isso. Naquelas culturas vizinhas, existiam deuses das tempestades. Tipo Baal, né? Isso, tipo Baal para os cananeus, que eram temidos por essa fúria natural. Ao utilizar essas imagens, o texto faz uma apropriação subversiva. Ele está declarando que o Deus de Israel tem o domínio absoluto sobre as forças mais aterrorizantes da natureza. Ah, entendi. E mais do que isso, a tempestade violenta é a expressão da ira judicial. Peraí. Ira judicial. Então a tempestade não é só uma demonstração de força cega, é um tribunal em fúria, é isso? Sim, exatamente. A mensagem poética é claríssima. A ameaça à vida do Davi não era vista pelo protetor dele como um mero conflito político local. Era tratada como uma ofensa de proporções cósmicas. Caramba! O fato de o universo inteiro literalmente se rasgar ao meio mostra o valor imensurável que esse protetor coloca sobre a vida do protegido. Nossa, é muito forte isso. E, além disso, a magnitude do resgate sublinha que os recursos humanos, os exércitos e as táticas do Davi eram tão patéticos diante do perigo
que sem uma intervenção que rompesse as leis da natureza, ele estaria perdido. É um exagero que comunica o desespero de um lado e o zelo feroz do outro. Mas, deixa eu ver se eu entendi a dimensão disso, porque essa ideia de uma ofensa cósmica levanta um problema imediato na minha cabeça. Pode falar. Se o universo está evaporando oceanos e atirando raios só para salvar esse indivíduo de se afogar, a pergunta óbvia é quem esse cara pensa que é? É uma boa pergunta. Porque ele merece um resgate dessa magnitude toda. Isso nos leva direto à terceira grande discussão do nosso material, que é a justificativa moral por trás da tempestade. Um questionamento inevitável. Nos versículos 20 a 29, o tom do poema muda drasticamente. O som ensurdecedor daquele terremoto dá lugar à clareza fria de um tribunal. E ali Davi faz afirmações fortíssimas. Ele diz que o Senhor o recompensou de acordo com a sua justiça e a pureza de suas mãos. Ele alega ter guardado os caminhos divinos e não ter se afastado perversamente. É aqui que o texto pode causar um certo desconforto, sabe? Porque, lendo essa lista de qualidades como a mentalidade moderna, soa como uma relação estritamente transacional, quase corporativa. Sim, entendo. É tipo equivalente antigo a dizer, olha, eu fui o funcionário do mês moralmente falando, eu não cometi erros na planilha da vida, então você é obrigado a me dar esse resgate cósmico. Não só como uma presunção enorme da parte dele alegar que o tecido da realidade foi rasgado por causa da pureza das mãos dele, eu fico meio incomodada. E o Rosa aborda essa tensão de frente nas notas dele. É fundamental a gente compreender que a linguagem de Davi não é uma reivindicação de perfeição sem nenhum pecado. A teologia ali do Antigo Testamento tinha mecanismos super claros para lidar com os pecados diários através de sacrifícios. Ah, então não é sobre ser impecável. Não, a questão aqui não é um balcão de negócios ou um contrato frio. Tem a ver com a forma como a justiça divina funciona na sua essência e com a direção fundamental da lealdade do indivíduo. Tá. Então, se não é um atestado de perfeição moral absoluta, como é que essa justiça divina está operando nesse cenário? O texto apresenta o divino atuando como um espelho cristalino do caráter humano. O Salmo declara, para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Mas, com o perverso, inflexível. Então é reflexível. Exato. A ideia não é que Deus seja aviativo, mas que os julgamentos dele respondem à postura interior da pessoa. O texto especifica que o povo humilde é salvo, enquanto os de olhos soberbos são abatidos. E eu imagino que esse conceito de humilde aí vá muito além de ser só educado e não se gabar das próprias conquistas nas festas, né? Vai muito além. A palavra original, traduzida como humilde, refere-se aos pobres ou aflitos. São aquelas pessoas que têm a profunda consciência de que não possuem os recursos para salvar a si mesmas. Ah, a ficha caiu agora. Sabe, a justiça e a pureza de Davi residem no fato de que durante aqueles anos todos de perseguição no deserto, ele não recorreu a táticas perversas para assassinar o Saul quando ele teve a chance. Ele poderia ter feito isso, né? E manteve a lealdade dele a Deus, em vez de buscar alianças corruptas. A humildade é o reconhecimento da própria dependência, enquanto aquele olho soberbo pertence àquele que se considera a sua própria rocha e fortaleza. Nossa, isso muda totalmente a perspectiva. Então a intervenção monumental não aconteceu por um capricho ou porque o Davi era um ser humano iluminado e impecável, mas porque ele abriu mão da soberba de tentar ser o próprio Salvador. Perfeito. A lealdade direcional dele gerou essa resposta. Agora, o que me intriga muito é o passo seguinte. O sujeito foi caçado, quase se afogou, o universo explodiu para salvar ele e a justiça dele foi confirmada no tribunal. O instinto humano natural depois de tudo isso seria fim de jogo. O rei foi salvo, a tempestade passou, é hora de ir para o palácio, tomar um banho e descansar. Seria o mais lógico. Mas a narrativa recusa esse repouso. A partir do verso 30, o foco não é mais o resgate, é o equipamento para a guerra. O sobrevivente é transformado numa arma. A transição de resgatado para conquistador é vertiginosa aí. A partir desse ponto, o texto entra numa linguagem de capacitação militar acelerada.
Davi descreve receber a agilidade de uma corça, um veado, né? Uhum. O que permite que ele corra por montanhas traiçoeiras sem escorregar em momento nenhum. E então surge uma das descrições mais extremas de todo o texto para mim. Ele diz: os meus braços vergaram um arco de bronze. Olha, quando eu penso na mecânica disso, envergar um arco feito de metal sólido parece uma impossibilidade biológica. Fisicamente inviável. Tipo, tentar entortar o chassi de um carro com as mãos nuas. Ele descreve os inimigos sendo esmagados até virarem pó soprado pelo vento. E povos que ele nem conhecia saindo dos esconderijos, tremendo para servir ele. Diante de imagens tão absurdas de poder físico, a minha primeira impressão é de que isso soa exatamente como aquela propaganda dos reis antigos. Sim, desenhada para fazer o monarca parecer um semideus invencível. Exato, aos olhos do povo. O comentário do Ross analisa esse risco de autopromoção do Davi. Analisa e revela como o texto subverte magistralmente essa expectativa. No mundo antigo, os reis assírios ou egípcios frequentemente registravam crônicas afirmando que eles eram gigantes, divindades encarnadas cuja força física massacrava milhares de pessoas sozinhas. E eles absorviam toda a glória para eles. Totalmente. O que é fascinante no Salmo 18 é o mecanismo de atribuição que o Davi utiliza. Ele usa a mesma linguagem hiperbólica, o mesmo exagero de envergar arcos impossíveis, mas com um propósito oposto, que é esvaziar a si mesmo de qualquer mérito inerente. E como ele faz isso na prática ali do texto? Como a gente percebe? Repara bem na estrutura das frases. Ele não diz eu treinei até conseguir envergar o bronze. Ele diz, o caminho de Deus é perfeito. Ele atribui cada vitória, cada milímetro de precisão tática e cada respiração de resistência no campo de batalha unicamente ao Senhor. A força não vem dele. Ele diz expressamente, tu me cingiste de força para o combate. É uma manobra literária brilhante se a gente parar para pensar. Ele pega o gênero de propaganda real egípcia ou mesopotâmica, onde o rei é o centro do universo, e arranca o rei do pedestal. Genial. A letalidade absurda que é descrita ali não é a força dos músculos de Davi. É a força do protetor fluindo sem impedimentos através de um canal humano. A glória não reside na ferramenta, mas sim naquele que impunha a ferramenta. Nossa, essa inversão de expectativa amarra toda a trajetória de uma forma espetacular. Porque, olha, se a gente olhar para o arco completo dessa análise até agora, partimos de um homem amarrado no fundo de um rio escuro, incapaz de respirar pelas torrentes de perdição, atravessamos o epicentro de uma tempestade cósmica vingativa, entramos num tribunal que julga a lealdade interna, e agora emergimos num campo de batalha onde um ser humano comum é transformado no cabeça das nações, destruindo impérios com uma força que nem é a dele. É uma narrativa de redenção impecável. E o impacto dessa narrativa transcende a vida do autor. O comentário bíblico do Ross aponta para um fenômeno histórico bem revelador. Esse Salmo 18 é praticamente idêntico ao texto preservado lá no livro de 2 Samuel, capítulo 22. Ah, é a mesma coisa. Há apenas alguns ajustes bem sutis de vocabulário, o que indica que esse relato nasceu como um diário particular de um rei, processando os traumas dele, os quase afogamentos e a grande vitória. Mas depois isso foi adaptado, né? Exato. Foi adaptado para o uso no culto público, tornou-se, de certa forma, o inário oficial de Israel. Gente, isso exige uma reflexão bem profunda. Porque nós estamos falando de pegar a sessão de terapia pessoal de um líder, cheia de descrições ali do pânico de ser caçado e da fúria divina, e transformar isso na música mais tocada de uma nação inteira. É verdade. O que acontece com a psicologia de um povo quando eles cantam o trauma e o livramento do seu rei em voz alta e em comunidade? Olha, torna-se a forja da própria identidade nacional deles. Ao cantar esse cântico épico, o povo israelita não estava apenas estudando história política. Eles estavam internalizando a teologia do livramento. A mensagem era o Deus que rasgou o mar e evaporou a tempestade para salvar esse homem encurralado é o mesmo Deus que sustenta os muros da nossa cidade hoje. Que conexão poderosa! Demais! A vitória de um único indivíduo, quando compreendida e cantada publicamente, virou a âncora de segurança para gerações de pessoas comuns que enfrentavam seus próprios cercos e torrentes.
É uma transição muito monumental do individual para o coletivo. E isso me conduz perfeitamente ao nosso pensamento final. Algo para ficar ecoando na mente depois que essa imersão terminar. Nos versos de encerramento do Salmo, o material de estudo destaca a presença de uma palavra hebraica muito rica e específica, que é hesed. Hesed, sim. É um conceito meio difícil de traduzir para o português, mas que os estudiosos definem como um amor leal, uma bondade inesgotável que é baseada numa aliança inquebrável. É o tipo de lealdade que não oscila de jeito nenhum com as circunstâncias. Exato. E o detalhe que impressiona é que o Davi insere esse longo épico de guerra e resgate, afirmando que esse hesed, essa misericórdia divina, não se aplica apenas a ele no tempo presente, mas se estenderá à sua posteridade, nas palavras dele, para sempre. É para além do tempo dele. A gratidão que começou lá no fundo de um rio escuro transcende a própria expectativa de vida de quem foi salvo. O resgate, no fim das contas, não foi só para garantir os batimentos cardíacos de Davi por mais alguns anos. Foi para pavimentar o futuro. A verdadeira compreensão do resgate divino transforma a gratidão de um evento reativo num alicerce muito sólido para o futuro. E essa é a provocação que fica para todo mundo que nos acompanha hoje. Pensemos nas tempestades que a gente atravessou. Sabe, naquelas batalhas em que, contra todas as probabilidades e recursos lógicos, encontramos terra firme debaixo dos nossos pés. O exercício aqui não é apenas olhar para trás e dizer, sobrevivi. A pergunta é, de que maneira o nosso reconhecimento profundo e a forma como a gente articula a gratidão pelos nossos resgates hoje podem se transformar num legado de estabilidade? Como os relatos das nossas vitórias podem se tornar a teologia cantada e a inspiração duradoura para gerações que ainda nem nasceram? Fica aí a reflexão sobre o impacto eterno de uma gratidão bem vivida. Deus abençoe todos os ouvintes.